tarifária, saiu aqui no blog esse artigo desse humilde blogueiro, eu até já cantei a bola que ia fazer um artigo sobre isso. A peleja final da globalização, capitalismo pentecostal versus antropofagia espiritual taoísta. O título é meio estranho, né? O título é meio antropofagia espiritual taoísta, capitalismo... Na verdade, o artigo, vamos devagar aqui, que a gente já falou, se baseia muito em Lévi-Strauss. Aliás, a inspiração desse artigo aqui é Lévi-Strauss. Vamos chegar até a ele. Mas o artigo começa aqui da seguinte maneira. É interessante como o Trump está sendo considerado louco. Em uníssono, essa grande mídia norte-americana, Europa e aqui a nossa mídia brasileira, o Trump é louco. Por quê? Porque a política tarifária vai conduzir o mundo a uma recessão. Tá? Essa é a propaganda dos democratas. Trump é louco. Tá? Que a grande mídia brasileira está comprando essa ideia, que é claro, porque ela quer ainda manter seu vínculo com os novos democratas, essa coisa do oqueísmo, identitarismo, ainda está dentro desse discurso. Tá? Por que não podemos considerar eles como loucos? Tá? Em primeiro lugar, porque a gente já falou aqui, essa guerra tarifária surge de algo muito bem racional. O custo da globalização pelo crescimento da dívida pública dos Estados Unidos, o custo excessivo do apoio à ajuda militar aos aliados, a manutenção das balanças comerciais deficitárias para manter países geopoliticamente estratégicos como o Japão, por exemplo, está mandando a conta. Está insustentável para manter a hegemonia dos Estados Unidos pós-guerra. Mandou a conta agora e estoura no colo do Trump. Está insustentável. Talvez a guerra na Ucrânia só acelerou esse processo pela quantidade de dinheiro que teve que injetar na OTAN os Estados Unidos. Tá? O que temos é que o Trump está na mesma situação parecida com a do Nixon. O Nixon, em 71, a gente já falou várias vezes, ele rompeu o acordo de Bretton Woods. Quando ele viu que a dívida pública americana era impagável, ele acabou com o padrão ouro, que era o que evitava que os Estados Unidos girasse a maquininha à vontade, já que o dólar virou a moeda de transação comercial global. O que ele fez? Não, acabou com o padrão ouro e liquefez o dólar, tornou uma coisa líquida. Ou seja, a gente vai rodar a maquininha quanto a gente quiser. A gente vai se endividar o quanto a gente quiser. E foi isso que ele fez. De certa forma, ele decretou uma moratória escondida. Nós não vamos pagar nada. Como diz aquela música lá do Raul Seixas, nós não vamos pagar nada. E agora, com o Trump, um economista e cientista político peruano, Nilo Mesa, não sei se vocês conhecem esse ele fala de um acordo de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, a mansão lá de Trump na Flórida, acordo de Mar-a-Lago, que ele está obrigando os países, pelo menos os aliados, está sendo obrigado a entrar nesse acordo. O que é esse acordo de Mar-a-Lago? Me permito citar um trecho, foi um texto do Nilo Mesa, que saiu lá na Opera Mundi. Diante desse cenário, a política tarifária de Trump é o primeiro elo da estratégia que resume o acordo de Mar-a-Lago. A partir desse pedestal, Washington pode se oferecer para reduzi-las, como está fazendo com a pausa, esse timing que deu de 90 dias, enquanto ainda ameaça retirar a proteção militar. Dessa forma, Trump teria uma posição de negociação forte o suficiente para exigir que quase todos os seus parceiros comerciais, com exceções como a China,
desdolarizem suas reservas. Esse acordo de Mar-a-Lago está impondo uma espécie de desdolarização das reservas cambiais desse país. Desdolarização entre aspas, ele coloca. E ele explica o que é isso. Essa desdolarização se consiste numa troca de seus títulos do Tesouro, e a gente sabe que a China é um dos maiores credores dos Estados Unidos, do Tesouro norte-americano, substituir esses títulos de Tesouro por títulos de 100 anos. Títulos de 100 anos ou sem vencimento. Tá? Com uma forma, títulos sem vencimento e não negociáveis, como forma de aliviar os custos de financiamento dos Estados Unidos em relação à sua própria dívida pública. É isso que o Trump, na verdade, ele não é louco, ele está tentando impor esse acordo de Mar-a-Lago. Na verdade, ele tá prisioneiro, vítima da própria valorização da moeda, já que os países têm a reserva cambial em dólar. O que ele está propondo é a troca, tá? Por títulos de 100 anos ou sem vencimentos. Isso que ele está propondo pela força, pela questão do aumento das tarifas, tal, por essa guerra, e ele deu esse tempo, esse time, reduziu a taxa por 90 dias, olha, pensem bem, tal. Vamos substituir os títulos, desdolarizem um pouco a sua reserva cambial. O problema é que a China não quer participar desse jogo. Ela não quer. Esse é que é o grande problema. Ela não quer participar desse jogo. Por quê? Tá? Em primeiro lugar, a China tem uma participação em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Tá? Ela caiu um pouco, a sua participação. Tá? Para 759 bilhões, 4,3 tri de reais em dezembro. Tá? É muita grana. Eles têm esse valor como credores do Tesouro norte-americano. A questão é que a China ela vem substituindo as suas reservas por ouro. As reservas de ouro aumentaram, chinesas, nos últimos tempos. Não vou poupá-los os números, depois dá uma olhada lá no texto. Tá? Coincidência ou não, uma mina de ouro foi descoberta na China no final do ano passado, que é considerada a maior do mundo. Sendo que o primeiro impacto da descoberta dessas jazidas, o primeiro impacto das províncias com essa atividade mineradora é o aumento do consumo per capita e redução da pobreza na China. Então, você tem o aumento do consumo de um mercado interno chinês. Esse é o primeiro grande impacto dessa descoberta, dessa considerada maior mina de ouro, no final do ano passado. Tá? Tá evidente que o propósito do Trump é encurralar a China. Pode ver que chegou a 200 e tantos por cento. Eles querem que a China entre nesse acordo de Mar-a-Lago. Por que ela não quer participar? Porque ela quer manter a coisa do jeito que está. Porque a coisa do jeito que está é da qual o Trump está querendo fugir. A China poderia, muito facilmente, sair ainda mais fortalecida com tudo isso. Ela podia realmente desdolarizar, abandonar o sistema de pagamento global, o SWIFT, criar, junto com os BRICS, uma nova plataforma alternativa de compensação. Ela poderia partir para isso. Por que ela não parte para os finalmente? Tem as complicações tecnológicas, tal, de abandonar o sistema SWIFT de pagamento, mas é claro, ela sente que cria uma situação paradoxal. A China ainda sai ainda mais fortalecida. Tá? Por quê? Porque interessa para a China manter esse status quo do qual o Trump desesperadamente quer fugir, a sobrevalorização do dólar.
que torna impossível para os Estados Unidos fazer a gestão da monumental dívida pública norte-americana. Então, o que está ocorrendo aqui? Esse raciocínio chinês, não deixa tudo que está, não vamos... Poderia partir de uma radicalidade, vamos criar nossa própria plataforma, fechar com os BRICS, e assim por diante, deixar os Estados Unidos... Mas não, a gente vai continuar, queremos o dólar. Porque o Trump quer fugir disso. O que está em jogo aqui é um choque cultural, um choque de pensamento, de estilo de pensar. É o que eu estou arriscando aqui, é o que o artigo aqui está colocando. Tá? Mas não é um choque de civilizações como os antigos falcões norte-americanos justificava a guerra ao terror, lá depois de 2001, o choque das civilizações, tá? Mas há uma espécie de confronto, tá? Um choque de pensamentos, de maneira de pensar entre os dois. Daí que me inspiro aqui em Levi-Strauss. Levi-Strauss, ele fala, a gente já falou disso, de dois tipos de cultura. Primeiro, uma cultura antropofágica, tá? Aquela cultura, vamos dizer assim, a cultura que introjeta, absorve, devora, aquilo que o Levi-Strauss chamava de culturas antropofágicas. E tem as outras culturas que ele denominava como antropoêmicas. São aquelas que vomitam, ejetam, expulsam. Segundo Baudrillard, eu estou citando aqui esse comentário feito por Baudrillard, nesse livro que a gente já tratou aqui na live, o El Crime Perfecto, do Baudrillard, que ele faz esse comentário, que são as sociedades modernas, que têm esse caráter antropoêmico, não antropofágico. Então, repito, o Levi-Strauss ele definia dois tipos de cultura, as antropofágicas e antropoêmicas. As antropofágicas são aquelas que devoram, absorvem, introjetam, enquanto as antropoêmicas são exatamente o contrário. Tá? Talvez aquele que tenha compreendido melhor esse gênio da cultura oriental, a cultura oriental, nessa categorização do Levi-Strauss, entraria nas culturas antropofágicas, tá? Enquanto as culturas ocidentais, em particular o Império Norte-Americano, as antropoêmicas, tá? Esse escritor catalão, pensador marxista catalão, Rupert Ventós, nesse livro De la Modernidade, era talvez um dos que melhores colocaram isso. Para ele, o gênio oriental estaria no mimetismo, na imitação. Por exemplo, o Japão, ele consegue entrar na órbita cultural ocidental, levando ao extremo um velho princípio taoísta de que não se consegue a vitória afirmando-se, mas, pelo contrário, desvalorizando-se, cedendo-se. Assim como no jiu-jitsu, onde não se vence impondo sua própria força, se vence absorvendo a força do oponente. É interessante que na China se fala que, por exemplo, todo chinês é taoísta em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte. Tá? O que fez lembrar esse autor, esse marxista catalão, e que é esse livro aqui, excelente, De la Modernidade, tá? Que é um pensador marxista, trata numa parte do livro que é a resposta do Oriente, que é a partir desse raciocínio oriental taoísta. Tá? E ele coloca o seguinte, uma coisa, partindo dessa salada, né,
né? Todo chinês é taoísta em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte. Essa salada espiritual que ocorre na China, o que se impõe é essa ideia taoísta, tá? O que é o taoísmo? O Tao. Tao em mandarim quer dizer o caminho, curso, tá? O caminho, o curso. O pensamento oriental, ele não pensa, não é um pensamento ontológico ou de essência como nós aqui no Ocidente. A gente acha que uma palavra tem que ter um significado, tá? Há uma essência, a verdade. Existe uma verdade. A verdade é uma essência, que é representada por signos. Enquanto o oriental, ele pensa por fluxo. A verdade para ele nada mais é do que um fluxo, um caminho. Tá? E nesse sentido, a verdade não existe no sentido nosso. A maneira como eles absorvem o Ocidente é de uma tal maneira, no Japão é bem visível isso, né? Como eles absorvem a cultura pop ocidental, só que eles transformam numa outra coisa. Porque, por exemplo, talvez aqui talvez um dos exemplos que dê, esses dois exemplos para ilustrar isso. Tanto aquele filme Encontros e Desencontros, Lost in Translation, com Bill Murray, que está lá perdido em Tóquio, que mostra no bairro do Shibuya, o bairro mais ocidentalizado de Tóquio, que você num karaokê você encontra punks, metaleiros, heavy metal, tal. Eles estão pouco se importando para significados, sentidos, o que é ser punk, o que é ser metaleiro. Eles têm uma visão estética dos signos, como fluxos, como algo vazio. Algo vazio que eles copiam, incorporam e depois eles vão ressignificar, reinjetar um outro significado, tá? Até é colocado no Tao, que o Tao está mais preocupado com o vazio do que com as próprias coisas. E aquele que permitir as pessoas entrarem e saírem no vazio será o Senhor do Universo. Ou então aqui o Deng Xiaoping, que foi o grande líder chinês pós-morte de Mao Tse-tung, tá? Deng Xiaoping, ele tem uma frase bem interessante que mostra talvez isso, né? Ele foi muito criticado pelas suas reformas ou por uma suposta traição ao marxismo, por incorporar elementos capitalistas, a chamada reforma ou abertura econômica, em que, vamos dizer assim, muitos falam do socialismo de mercado que tem ali, ele justificou da seguinte forma a suposta traição que ele teria feito ao marxismo. Isso o Deng Xiaoping, líder supremo de 78 a 92, após a morte de Mao Tse-tung. Ele falou o seguinte: não importa se o gato é preto ou branco, importa que casse ratos. Então, é bem aquela ideia do pensamento oriental. Não importa o que for absorvido. Serão sempre apenas meros signos vazios, que podem ser apropriados e para usar um termo da moda aqui no Ocidente, apropriados e ressignificados. Por exemplo, na minha experiência com ciclismo, eram muito conhecidas os quadros de bike Vitine, copiados pela China e vendidos muito baratos no mercado ocidental. Era uma cópia pirata dos quadros Vitine, autênticos italianos. Pois eles acabaram criando quadros, a partir dessa imitação, eles aprenderam e criaram quadros fantásticos em fibra de carbono. Bicicleta cyber, assim, no mundo do ciclismo, fica espantado com o avanço tecnológico na área de ciclismo. Ou a inteligência artificial DeepSeek, que está aí, que abalou os mercados ocidentais. Tá?
Então, há uma maneira de pensar, bem do pensamento da luta marcial. Enquanto a cultura ocidental é exatamente oposta, antropoêmica. Tá? Aí você vai ver, eles vomitam, regurgitam, ejetam a sua propaganda para o mundo inteiro. Hollywood e atualmente as Big Techs. Tá? Eles querem impor a sua essência, a sua verdade. Então, aquela coisa que eles são, aquela coisa do destino manifesto norte-americano da religião americana. O destino manifesto dos Estados Unidos é defender a livre iniciativa, a liberdade, a democracia, nem que seja ao custo de guerra, e impor isso para o mundo inteiro, através da propaganda, dos filmes de Hollywood, ou atualmente através das Big Techs. Esse é o destino manifesto. Tá? Então, são sociedades que o tempo inteiro está ejetando, expulsando, eles não absorvem. Tanto é verdade, vê a frase como os norte-americanos têm um conhecimento parco, para não dizer total, da geografia mundial, o norte-americano médio. Isso que o vice de Trump falou, de J.D. Vance, que os chineses são camponeses. O que é incrível, né? Num país em que universidades têm scholars especializados em estudos de culturas de outros países, para, com esses papers acadêmicos, municiar as estratégias de guerra híbrida e construção de primaveras em outros países, nesse país eles simplesmente ignoram, porque eles simplesmente propagam. São países antropoêmicos, culturas antropoêmicas, no sentido de Lévi-Strauss. Eles não conseguem absorver, não conseguem entender as outras culturas. Tanto é que eu acho que um dos sintomas, eu adoro falar disso, que um dos sintomas disso é o campeonato de futebol americano dos Estados Unidos. Eles consideram o campeonato deles, eles chamam de campeonato mundial. Mas só eles jogam aquela porra de rugby anabolizado, sei lá o que é aquilo. Eu morro de tédio, eu nunca consegui assistir uma partida de futebol americano. Eu morro de tédio vendo aquilo. Mas é impressionante, mas só eles jogam aquilo. Eles definem como campeonato mundial. Então, para eles não existe o mundo. Então, é um tipo de sociedade que criou, digamos assim, irradiou a sua cultura o máximo possível para o mundo inteiro, ao título da dívida pública altíssima, que agora chegou a conta para o Trump. O Trump não é louco. Ele está tentando fazer aquilo que o Nixon fez em 71. Um novo fim do acordo de Bretton Woods. Se o Nixon rompeu com o acordo de Bretton Woods, agora ele quer romper com a ordem da globalização, impondo esse novo acordo, né, que esse economista peruano chama de Acordo de Mar-a-Lago, mas a China não quer saber. Por que ela não quer de uma hora para outra? Então vamos fazer nossa própria plataforma, abandona o SWIFT, deixa os americanos falando sozinhos. Não, eles querem absorver a força do inimigo. É bem o pensamento taoísta. Vão absorver, vamos derrotar o oponente, absorvendo a sua própria força. Vamos nos manter credores do tesouro norte-americano. Está muito bom assim, deixa. Que é justamente disso que o Trump está querendo fugir. E ele está percebendo muito bem. Para onde vai levar isso? Tá? Então, nós temos, então, o capitalismo pentecostal, que é esse tipo de capitalismo que quer pregar, que quer convencer corações e almas a se salvar do pecado. Tem dessas raízes. A ideia do destino manifesto norte-americano, muitos definem como parte da religião americana. É diferente do protestantismo weberiano.
O protestantismo weberiano, que foi a base do capitalismo europeu, nos Estados Unidos virou pentecostal. Tá? Pentecostal. Então, na verdade, é a ideia da pregação. Eu tenho que espalhar as boas novas do reino. A Nova Jerusalém tem que ser espalhada para o mundo inteiro. E daí não é à toa que ali é muita coincidência, né? Justamente lá no deserto de Nevada, Califórnia, surgem as grandes ferramentas de irradiação planetária. Hollywood, Vale do Silício, Las Vegas, deserto de Nevada e as primeiras experiências nucleares da bomba atômica. Aquela região tem uma coincidência sincromística de ser ali o polo irradiador planetário desse capitalismo pentecostal norte-americano, tá? Então, a questão aqui colocada, até coloca aqui no final do artigo, que definitivamente o capitalismo pentecostal do Ocidente, cuja pregação quer espalhar pelo planeta a Nova Jerusalém da democracia e da liberdade, não tem a menor chance contra a fé taoísta, que move o Oriente. Por quê? Que a Nova Jerusalém virou o abismo do próprio Ocidente. E é aquela questão, o perigo virou o abismo para o próprio Ocidente, para os Estados Unidos. Isso que eles tanto pregavam. O problema é que pode arrastar o mundo, ou grande parte do mundo, para junto dele, para junto desse abismo. Como a gente já falou várias vezes nessa live, que todos os impérios acabam na história. Um dia esse império norte-americano vai acabar. Só que não vai acabar, não vai ser bonito o final. Não vai ser bonito. E a gente está acompanhando os primeiros capítulos disso. Tá? Então é isso, gente. Terminamos aqui as